bem-vindo ao debate político hoje, sexta-feira, 14 de março de 2025. Caro telespectadores, chegamos à sua tela sem pedir licença para lhe proporcionar o melhor debate a nível nacional. Para já, caro telespectador, permita-me saudar a si, em primeiríssimo lugar, e também aos nossos painelistas convidados deste programa. Vou começar mesmo do meu lado direito. Muito boa noite, professor Pangaia, seja bem-vindo ao debate político. Boa noite, Zupa. Boa noite, colega do painel. Boa noite, telespectadores. Vamos, por algum tempo, debatermos aquilo que é a geopolítica nacional. Exato. Pode avançar com um ponto prévio, se existir? Sim. Temos aqui uma notícia triste de Caia, onde cerca de 600 mil famílias alimentam-se de farelo e cana-doce. Infelizmente, o jornal Canal Moçambique está neste momento a divulgar isso, a apresentar situações desta natureza num país que o Celso Correia dizia ele que tem 3 refeições por dia, e ele hoje está a assistir isso, sentado lá na casa do povo, no sofá, nada faz. É muito triste, o governo tem que rever essa questão. Não devemos, em nenhum momento, admitir que um país cheio de recursos, por exemplo, terra arável, água, e fazer com que as populações estejam a consumir, portanto, farelo, estejam a consumir, portanto, cana-doce. É pena perante essa questão. Outra questão que tenho aqui a apresentar como ponto prévio, apenas um realce, que o governo deve reabrir o Instituto Industrial 1º de Maio, a antiga Escola Industrial 1º de Maio, que está encerrada há mais de 5 anos, salas com equipamentos, carteiras e tudo, mas pura e simplesmente está fechado. Em contrapartida, temos crianças a nível da cidade de Maputo, assim como Matola, que estão a estudar debaixo das árvores, mas há uma instituição de ensino que está neste momento fechada. As oficinas de serralheria foram transformadas em ginásio, removeram os equipamentos, os tornos que estavam lá, e agora servem de ginásio. Mas eu não consigo perceber qual é a intenção desse governo. E também, para continuar ainda a realçar a situação dos 2 institutos que estão a funcionar no mesmo edifício no Hospital Central, onde estão a gladiar-se entre os dirigentes. O Instituto Médio abocalhou o maior número de salas, dormitórios, que também não está a usar na totalidade. Enquanto isso, os estudantes do ensino superior estão ali, mas não têm direito ao refeitório, não têm direito a dormitórios, e essa situação está sendo assistida pelo Ministro de Saúde sem que ele possa intervir. Eu não sei se ele está à espera que os estudantes do ensino superior se rebelem, se manifestem para que ele possa intervir. É inconveniente e urgente poder ir resolver essa querela, tendo em conta que temos um Instituto de Ciência e Saúde em Fulene, que é um grande campus, várias salas que estão neste momento vazias, tem laboratórios, tem dormitórios também que não está sendo ocupado, mas no entanto temos 2 instituições que estão a gladiar dentro do Hospital Central naquela instituição. Então o Ministro da Saúde é chamado urgentemente. Aliás, nós já tínhamos abordado esse assunto e esperávamos que ele viesse poder dizer alguma coisa, o que está sendo feito para que aquela situação possa terminar. Por um lado, temos esse Instituto Superior que estão a alugar salas, inclusivamente, enquanto temos salas fechadas no próprio edifício. Os estudantes do ensino superior provindos das províncias estão a sair dali e ir alugar dependência nos bairros de Machaquém e Poema-Canuço, quando temos dormitórios encerrados dentro da própria instituição. Não pode fazer isso. E aqueles estudantes estão a correr risco até de poder ter problemas de segurança, dentre várias coisas, nas dependências que eles estão a lidar nesses bairros periféricos. Enquanto a própria instituição tem dormitórios que estão pura simplesmente fechados. Mas o que está acontecendo nesse país? O que o ministro está a fazer? Nós já dissemos isso, alertamos a ele para ver se ele possa intervir. Até então está em silêncio, está a deixar situações desta natureza a poder ocorrer. E é aí onde começa a dizer, porque os jovens são isso, mas aquilo. Quando existe a possibilidade de resolver esse conflito. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Pangaia. E desta feita também passo a saudar a ilustração. Muito boa noite, seja bem-vindo ao debate. Muito obrigado, caro moderador. Quero saudar à direita o professor Pangaia, os meus dois colegas do painel, o Dr. Camilo e o ilustre, o nome me foge, o ilustre Mulungu, e também saúdo a equipe que está a realizar este programa. Olha, eu tenho um ponto prévio que para mim tornou-se uma preocupação em Moçambique, é esta questão ligada à vulnerabilidade de Moçambique face às mudanças climáticas. Como nós todos sabemos, o nosso país geograficamente é vulnerável face a eventos extremos como cheias, secas e ciclones. Mas é uma preocupação que eu verifico ao longo exatamente deste todo o tempo. A questão ligada a movimentos ciclónicos no nosso país tem tendência de crescer quase anualmente, mas nós encontramos o mesmo problema. Se a gente mapear, vamos a perceber que os movimentos ciclónicos atuam nos mesmos lugares, são as mesmas pessoas, são os mesmos efeitos, e por outro lado encontramos aqui o Instituto Nacional de Gestão de Desastres e Riscos, que na minha ótica me parece que está com um problema sério da resolução exatamente desses problemas no contexto da mitigação e prevenção exatamente desses movimentos. E eu acho que o governo de Moçambique é chegada a hora de refletir muito sobre a questão ligada a esta questão das mudanças climáticas no nosso país. Quando nós falamos da resiliência nas infraestruturas, quando nós falamos da resiliência na agricultura agroecológica, quando nós falamos da resiliência, digamos, de vários outros fatores que anualmente, se a gente olhar, parece quanto mais haver movimentos ciclónicos, é o sinônimo de enriquecimento de algumas pessoas. E se você verificar, por exemplo, as correntes quentes do canal de Moçambique, partindo de Madagascar, todos esses movimentos, nós estamos aqui a encontrar um antídoto por parte do governo, no sentido de nós mitigarmos como é que nós podemos de facto resolver. Basta perceber que nos meses de novembro, dezembro, sempre temos alerta o número de ciclones que vão invadir Moçambique no intervalo de 3 ou 4 meses. E quando as coisas começam, são exatamente essas consequências nefastas que nós estamos de facto a assistir. Eu acho que é chegada a hora do presidente de Moçambique levar exatamente esta situação com muita maturidade. Nós não podemos olhar as instituições que gerem as calamidades, que gerem os desastres naturais, como setores que coletam dinheiro, mas que, em suma, quando nós queremos o resultado, nós de facto não encontramos. O Chido, este Jude, tantos outros ciclones que passaram, se nós olharmos do ponto de vista geográfico a sua atuação, vamos ver que o caminho de onde surge a evolução, de onde nasce e os problemas que nós temos tido são de facto os mesmos. Então, eu quero pedir ao governo de Moçambique, eu peço que nós temos que refletir de forma profunda qual é a estratégia que Moçambique precisa de trazer para nós, de facto, passarmos com esses problemas. Exato, muito obrigado. Também queremos aproveitar esse espaço e aproveitar os pontos do Ilustre Maçambo para solidarizarmos com as vítimas deste ciclone que está a se fazer sentir na zona norte do país. Também com o nosso colega Edil, que está nesse momento sem a sua própria residência devido a esta intempérie. E desta feita vou passar a saudar também Mulungu. Seja bem-vindo ao debate comigo. Obrigado, Xisupa, ao Ilustre Maçambo, Pangaia e também ao Camilo. E a saudação especial estendida para quem nos acompanha a partir de casa ou da sua plataforma que o possibilita ter informação em tempo real.
O meu ponto prévio é a situação que temos em Cabo Delgado. Nós vimos ou tivemos informações de que o grupo terrorista que lá atua ontem encerrou cerca de 3 escolas em Mocímboa da Praia. Eu acho que este agrupamento ele atua tendo em conta algum tipo de interesse que por nós cá deste lado é desconhecido, mas parece ser muito claro para quem de facto está no governo. Porque esta questão de crime organizado ou organização criminal não atua num Estado sem participação de altas figuras políticas dentro do próprio Estado. Então há uma necessidade do governo fazer uma introspecção e discutir em torno desta questão ou deste fenómeno para que de facto nós conheçamos os objetivos por detrás desses grupos que se encontram em Cabo Delgado, porque não é só a questão que teoricamente conhecemos, que é a projeção de medo com o objetivo de atingir o governo de dia. Isso parece não ser, porque é algo que se estende já desde 2017. É preciso que nós tenhamos respostas claras para poder, de facto, combater isto com um ânimo de conhecimento de causa. Eu não sei se há um militar que vai a um confronto sem se conhecer o inimigo e sem saber, de facto, por que está a lutar. Mas se nós conhecermos o inimigo e saber por que estamos a lutar, eu acho que as coisas podem ter uma alteração no cenário teatral do Norte. Mas também, em contrapartida, temos que ver a questão dos ruandeses que estão na zona de Cabo Delgado, porque parece-nos, ou chega-nos informação de que a população tem legitimado, em relação às forças nacionais, o grupo militar ruandês. E isso é preocupante, porque é algo que está a crescer, é algo que estamos a ignorar. E chegará a uma altura onde essas pessoas terão, de facto, o controle de Cabo Delgado, tendo em conta essa aceitação populacional. E isto vai fazer com que, pelo tempo, eles já terão filhos, esposas em Cabo Delgado, que são moçambicanos, que vão se identificar com Ruanda. E sendo assim, essas pessoas podem reivindicar uma independência naquele local. Então é preciso tratar este assunto com uma determinada sensibilidade e atenção acrescida, porque trata-se de um interesse supremo do Estado. O interesse supremo, o interesse vital do Estado, que é a sua sobrevivência e a sua existência, não pode ser ignorado, não é negociável e combate-se a todo custo para poder o garantir. Então há esta necessidade de olharmos não só para os terroristas, mas também para o grupo de ruandeses, para que eles tenham o devido campo de atuação bem definido e em consonância sempre com o governo, para que não haja aqui uma discrepância, um descontrole em termos de ações e cheguemos a esse nível da população até legitimar um estrangeiro dentro do nosso solo pátrio. Exato, muito obrigado, Alves Mulungu, e também passo a saudar Camilo. Muito boa noite, seja bem-vindo ao debate político. Muito obrigado, Chisupa, e boa noite para si, para o Mulungu, formação e para o Chico. E não podia também deixar de saudar ao nosso caro telespectador, fiel espectador, que nos acompanha dia após dia nestas análises que a gente costuma trazer aqui, e esperamos que a gente consiga, de alguma forma, atingir aquilo que são expectativas daqueles que nos são fiéis. Como ponto prévio, se calhar eu ia trazer aqui a questão dos direitos humanos, né? Onde Moçambique, de alguma forma, acabou por ratificar alguns tratados internacionais. Então eu queria trazer para aqui porque a quando desta convulsão político-social em Moçambique, acabamos por refastelar naquilo que são os direitos humanos. Colocam todos os dias a questão dos direitos humanos. Mas antes de entrar para um ponto prévio, é também solidarizarmos com a população da zona norte do país que foi assolada pelo ciclone Jude e manifestar a nossa solidariedade e também, se calhar, fazer um apelo a todos aqueles que puderem, de alguma forma, ajudar as vítimas do ciclone, que o façam junto às entidades locais. Então queria falar de alguns tratados em que Moçambique ratificou, né, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, né,
onde Moçambique aderiu aos princípios das Nações Unidas sobre a questão da dignidade, liberdade e direitos fundamentais. Depois também a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, que protege direitos como a liberdade de expressão, associação e participação política, Pacto Internacional sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais, a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Então, se Moçambique adotou esses digamos, tratados, por que constantemente nós estamos aqui a atropelar? Porque, apesar de nós termos a Constituição da República que absorve estes tratados, né? Porque nós temos que seguir aquilo que é a nossa Constituição da República, que de alguma forma absorveu alguns artigos e leis artigos que este tratado traz. Então eu fiz assim uma conclusão em que acabo de perceber que existe um déficit naquilo que é a aplicação da lei e que acaba por culminar com a questão da cultura da impunidade, não é? Quando a gente consegue dar volta a esta questão da cultura da impunidade, se calhar os órgãos que têm interferência direta sobre isto podem de alguma forma voltar àquilo que é o crédito que tem sobre o povo moçambicano, não é? Vimos que de alguma forma a questão dos direitos de manifestação, né, que está consagrado nos artigos 48 e 52 da Constituição, também de alguma forma acabamos por encontrar alguma violação nisto. Será que todo mundo tem acesso à justiça e ao sistema judiciário? Não é? Eu acabo por perceber que na nossa justiça nós encontramos filhos e enteados. Não é? Há uns que por fazerem pouco são, digamos, indiciados e outros por fazerem muito continuam impunes. Então existe esta, digamos, discrepância. Então eu queria trazer esta reflexão que eu trago aqui para que os órgãos de justiça, não é, consigam de alguma forma deixarem de ser seletivos naquilo que tentam fazer como justiça nacional. Quando eu digo deixar de ser seletivos é no sentido de intimar os enteados e deixar os filhos impunes. Obrigado. Exato, muito obrigado, Camilo, e obrigado também, caros painelistas, pelos pontos prévios que aqui deixaram ficar. E assim também, caro telespectador que acabou de sintonizar nosso canal FTV, onde a sua visão se torna uma realidade. Entramos sempre com promessas de aqui deixar ficar a discussão que diz respeito à política nacional, e para tal vamos hoje discutir 3 pontos principais, se o tempo nos permitir. Primeiro vamos falar da questão da retenção de Venâncio Mondlane no aeroporto de Angola e também a detenção da sua assistente financeira, sobre impactos que isso possa trazer. E vamos falar aqui a questão da população que invade a reunião do Partido Frelimo e incendeia a sede distrital do mesmo partido, onde também foi morto um jovem que era do CNJ, Comissão Nacional, ou melhor, Conselho Nacional da Juventude. E se o tempo nos sobrar, vamos falar da questão que o Trump nomeia Moçambique na lista de gastos de luxo do governo. Porém, vou começar mesmo com o professor Pangaia. Nós já havemos discutido há bom tempo a questão da política nacional, juntamente o ator que não se faz ausente nessas discussões, o Venâncio Mondlane. E ontem fomos colhidos com esta notícia de que ele esteve retido no aeroporto de Angola, juntamente com outros líderes que já iam lá para um encontro no que diz respeito daquilo que é a agenda política. Porém, também tem a informação que já é de conhecimento da detenção aqui no território nacional, aqui na 8ª Esquadra, da sua assistente financeira, que encontra-se detida, a Graça, nesse caso, a Glória, perdão, na sua visão, na sua análise, olhando para a detenção, quais implicações que isso
possam trazer para o próprio Venâncio Mondlane, ou seja, para aquilo que é a carreira política do Venâncio Mondlane, o qual é o objetivo que pode estar por detrás desta detenção da Glória, da assistente financeira, e também, por consequência, temos a detenção do Venâncio Mondlane no aeroporto de Angola, fazendo uma análise em termos de cooperação Moçambique-Angola, quais impactos que isso possa trazer. Como disse a última vez, com relação à União Africana, Angola, neste momento, é capital africana, pelo fato do senhor João Lourenço, ser o presidente da União Africana. E ele comete uma barbaridade desta natureza, de poder reter figuras importantes de África. Estamos a falar do antigo presidente Botswana, vice-presidente de Tanzânia, o Venâncio Mondlane, que é o candidato, foi candidato nas últimas eleições presidenciais de 2024, que praticamente ele está sendo conhecido, ao nível, pelo menos a nível dos PALOP e dentre vários outros países, e exatamente o país de João Lourenço, presidente em exercício da União Africana, comete uma barbaridade desta natureza. Trata-se ali de uma cimeira dos líderes da oposição, não é? Aqueles que estão neste momento a contribuir para a governação dos países africanos, porque esses são co-governantes. Não se pode lutar com, quer dizer, pensar que a oposição constitui inimiga. Não, a oposição, pelo contrário, ela contribui para o desenvolvimento econômico dos países. Então, o João Lourenço, ao cometer uma situação daquela natureza, confirma-se aquilo que nós dizíamos, que a União Africana é um instrumento que não representa os africanos. E, por conseguinte, João Lourenço, ele deveria ser negado. Aliás, não é João Lourenço apenas. A União Africana, ela devia ser negada pelos africanos. A União Africana já não representa os africanos. Nós não precisamos de poder ir muito longe para perceber que os líderes que estão naquela congregação, pura simplesmente, são instrumentos do Ocidente. E essa é a razão que eles tomam posições daquela natureza, pura simplesmente porque eles têm alguma proteção lá fora e não para representar os moçambicanos. Relativamente a essa detenção da representante financeira do Venâncio Mondlane, essa não podemos admirar. Esse é o modo de vivendo dos países ditadores, não é? Que procuram sempre silenciar aqueles que se mostram potencialmente capazes de algum dia assumir o poder e, por conseguinte, procuram cortar as pernas para que não possa, portanto, conseguir andar. Mas não é bem assim. Essa questão dos valores, nós temos estado a ver, mesmo as confissões religiosas andam aí a postar números de M-Pesa, números de bancos, sei lá, para que as pessoas contribuam e depositem dinheiros naqueles números. Não é só o Venâncio Mondlane, ou seja, esse que andou a indicar números para depósito de valor, sei lá, mesmo as confissões religiosas, mesmo os partidos. Não há nenhum partido que sobrevive sem contribuições, sejam eles dos membros, assim como dos simpatizantes. Agora, quando se detém aquela senhora ali, pura simplesmente é uma indicação clara dessa questão de procurar silenciar a oposição. Mas isso é feio. Quer dizer, tudo que é o mal tem pernas curtas. Não há como poder prosseguir com essa política de ditadura, usando, neste caso, a PRM como instrumento de poder criar o freio da oposição, intimidando, matando, dentre várias outras situações. Eu acredito que isso vai ter o seu fim, mas muito mal. É preciso que se pense a convivência entre os irmãos. Todos são irmãos, são moçambicanos. Apenas existem aqui ideias diferentes. Então vamos conjugar essas ideias pacificamente, por forma que nós possamos construir este país. Mas essa estratégia de poder, primeiro, cancelaram as contas do Venâncio Mondlane. Seguidamente, Venâncio Mondlane
encontra outra saída para ver se continua a suportar as suas atividades que ele está a desenvolver. Novamente prende, portanto, a pessoa que estava a gerir isso aí. Qual é a desculpa que vão trazer neste momento? Eu espero que a partir deste momento também vão perceber quais são os valores que estão a entrar nas contas das diferentes confissões religiosas. Quais são os valores que estão a entrar nos diferentes partidos e a sua proveniência, como estão sendo geridos esses valores. Porque essa situação abre um precedente. Porque não se pode apenas, aquilo que o Camilo estava a dizer, não se pode apenas julgar uns e deixar outros. Não é só o Venâncio Mondlane que está a pedir financiamento, a pedir contribuições, a pedir, sei lá, impostos, ou seja, que nome possam dar, não é? Não é só o Venâncio Mondlane. São todos, qualquer congregação que existe, há essas contribuições que se pedem. Então, o que está a acontecer de fato? Esperemos efetivamente a explicação das razões pelas quais estão a deter aquela senhora. Exato, muito obrigado. Eu vou neste momento para o Massango. Olhamos aqui numa situação em que mais outro grupo, quase de 26 políticos, incluindo o ex-presidente de Botsuana, o Ian Khama, entre o Ian Khama sim, André Pastrana, que é vice-presidente de Tanzânia, tanto entre outros ficaram também retidos. Qual é a visão do Massango relativamente a esta atitude do governo de Angola, comparativamente a esta retenção? Será que aqui houve alguma falta de um procedimento por parte dos que convidaram esses políticos, ou então foi mesmo intencional? É preciso nós percebermos a organização exatamente deste evento que vai ter lugar a partir de hoje em Benguela, em Angola, cujos promotores deste evento é esta instituição, a Betrust Foundation, em colaboração com a UNITA, porque o evento está a se realizar em Angola. E o que eu sei é que a partir da tarde de ontem nós tivemos esta notícia que deixou de forma frustrante muitos dos nossos concidadãos moçambicanos, relativo exatamente ao que aconteceu no aeroporto internacional 4 de fevereiro em Luanda. Dentre eles estava lá o Venâncio Mondlane. Há uma lista que há bem pouco tempo que eu estava fazendo uma avaliação dos convidados, uma média de 54, todos eles são líderes dos partidos políticos, excluindo o Ian Khama, que esteve lá na qualidade do antigo presidente do Botsuana, o André Pastrana, que foi o presidente, o ex-presidente da Colômbia, os demais. E na lista que foi aqui avançada, consta que o Venâncio Mondlane é líder do Podemos. E ele estava lá na condição do presidente do Podemos, e também, como nós todos sabemos, é o antigo candidato presidenciais nas eleições controversas de 9 de outubro. Há uma questão que nós temos aqui a avaliar desde a partida do Venâncio. É preciso nós sabermos que ao longo desta semana que ocorre, Venâncio foi chamado na PGR e publicamente ele veio declarar junto das câmeras ou dos microfones de vários órgãos de comunicação social durante aquela audição que teve quase cerca de 10 horas de tempo, de que havia uma interdição nas suas deslocações e não poderia levar mais de 5 dias caso ele queira ausentar para um determinado espaço territorial sem comunicar às autoridades da justiça, neste caso a PGR. E disse que não havia qualquer tipo de crime que caía sobre ele, senão ele
como um cidadão que vai continuar a exercer as suas atividades como político. As coisas terminaram aí e nós tomamos conhecimento que este político estava a caminho de Angola. Estava a caminho de Angola, porque se nós tivéssemos um problema, eu estou feliz porque estou aqui com dois juristas que se calhar até podem esmiuçar as coisas do ponto de vista jurídico. A minha análise simplesmente é político. Eu faço a análise política exatamente disto. Nós podíamos ter encontrado aqui no aeroporto internacional do Maputo pelos serviços migratórios, porque há uma informação, por exemplo, para as pessoas que têm interdição de saídas, logo ao sair qualquer coisinha teria acontecido. Se o Venâncio saiu para Angola, do outro lado, a responsabilidade de Angola era proteger os cidadãos dos outros países que vão exatamente naquele país visitar ou emissão de serviço. O que nós tomamos conhecimento, houve aqui várias notícias, algumas da sua liberação com os outros candidatos, a outra da sua retenção, mas até 22 horas da quinta-feira, 22 horas da quinta-feira, o Venâncio Mondlane já estava na África do Sul, já havia sido repatriado, e aqui é uma questão que nós precisamos de trazer: deportar, repatriar, escambiar, tal qualquer. Isso é trazido num contexto em que nós avaliamos as coisas do jeito como é que elas vêm. Segundo, o Venâncio não tem qualquer mandato judicial contra ele, não é? E o que nós vimos é que depois daquele barulho, sabemos perfeitamente, 7 horas de tempo depois, incluindo o ex-presidente do Botsuana, acabou desistindo da cimeira que se realizou a partir da sexta-feira desta semana, com todas aquelas circunstâncias que nós de facto ouvimos. Mas de uma forma geral, nós queremos dizer o seguinte, que há uma coisa que o próprio político e as pessoas que o assessoram devem de facto fazer a análise. Primeiro temos que olhar exatamente o episódio que aconteceu na PGR, independentemente de ser um processo que ainda está a iniciar e que não podemos nós nos vangloriar, pensar que a PGR chamou e o assunto terminou aí. Não, ainda não terminou. É o princípio. O segundo é de ele ser convidado para participar no evento, e nós temos que saber como é que a geopolítica ao nível da região da SADC está composto. Se nós verificarmos, a SADC maioritariamente, excluindo Zâmbia, Malawi, e Malawi, são países com raízes de regimes independentistas. E eu devo afirmar politicamente que a mão do Maputo pode não se acreditar, mas há uma mão do Maputo, porque todo mundo estava a olhar aquela figura controvérsia do sistema político nacional, e Venâncio Mondlane, nós todos sabemos que era aquela figura que todo mundo estava à espera dele em Luanda, mas com passagem para Benguela, o lugar onde decorreu de facto a conferência. 2, daqui de Moçambique para Angola, se você vai de voo, são 4 horas de tempo. E eu quero trazer essa abordagem para as pessoas poderem perceber. Em 24 horas é possível você sair daqui para Angola, mesmo tendo uma reunião de 2, 4, 6 horas de tempo, e retornar a Moçambique. Estava dentro do cronômetro do tempo da PGR, que poderia fazer 24, podia fazer 48 horas, podia fazer 72 horas, mas tinha que voltar a Moçambique. Então, nós estamos numa situação que ela precisa de ser analisada, até de uma forma geral, tendo ali um jurista,
teríamos aqui, por exemplo, um estudante de relações internacionais ou em diplomacia, depois um político e um professor, onde cada um podia trazer. Por exemplo, o diplomata tinha que olhar do ponto de vista diplomático entre Moçambique e Angola. O que isto representa? O jurista poderia fazer uma análise do ponto de vista jurídico. Como é que nós tratamos as leis em Moçambique? Hein? E se no nosso país a saída de Venâncio Mondlane para Angola não constitui nenhum problema do ponto de vista legal, mas o que isso representa a entrada dele? Porque Angola é um outro país contendo de facto as suas leis. Então, de uma forma geral, é difícil a gente avaliar exatamente aquilo que aconteceu. O que nós sabemos é que depois de tanta maracutaia que tornou-se notícia, desinformação, informação, a verdades e inverdades, mas em último lugar o governo angolano tomou de facto aquela decisão de repatriar o cidadão para o seu país. Praticamente não chegou, e é preciso a gente recordar que quando eram 19 horas da quinta-feira, na página do seu assessor, o Diniz Ntivane, deu a informação de que no dia seguinte, sexta-feira, poderia fazer a live para poder dar a informação detalhada. Há uma informação vinda também de Angola, que uma das coisas que fez com que o Venâncio não entrasse era a questão da irregularidade dos documentos. Mas nós também podemos voltar, porque aqui existe o protocolo da SADC, sobre a supressão dos vistos. Não é? Ainda na sexta-feira, eu assisti a chegada dos músicos angolanos para o programa de ontem, sábado, aqui, promovido pela TV Sucesso. TV Sucesso. O que é que nós queremos dizer com isso? Queremos traduzir numa questão de que a situação geopolítica, sobretudo com os políticos controversos, é preciso a gente dizer, está lá o outro controverso de Uganda, que dá de fazer ao regime do Yoweri Museveni. Esse foi deixado entrar, para além de outros, como o Lutero Simango e os demais. Então, de uma forma geral, nós estamos a fazer aqui uma análise em relação exatamente àquilo que aconteceu. Agora, quanto à detenção da financeira do Venâncio Mondlane, sinceramente falando, tenho notícias escassas em relação a esses. Se calhar os meus colegas podem traduzir e, baseando nas informações que eles trazem, posso emitir uma opinião minha. Obrigado. Exato, muito obrigado. Vou mesmo para o Mulungu. Mulungu, olhando para este evento que estamos a analisar aqui, será que ainda seria aquela tentativa do Venâncio agir no território nacional, querer expandir aquilo que é a sua atividade política para aquilo que chamamos da geopolítica internacional? Bem, de acordo com a Convenção de Viena de 1951, cada país tem, no curso da sua soberania, o controle de indivíduos que entram ou saem do seu território. E Angola tem este dispositivo que eu assisto. Mas é preciso, numa situação destas que nós tivemos ontem, um argumento ou um fundamento legal bem estruturado para, de facto, reter cidadãos no aeroporto. Na ausência deste fundamento legal, isto interpreta-se como sendo uma violação do direito internacional público. E é isto que nós, de facto, assistimos ontem. Pela ausência deste fundamento legal por parte de Angola, nós percebemos que houve ali uma violação do direito internacional público. A outra questão que se levanta é que o Venâncio Mondlane parece que está tendo uma sorte exacerbada por causa da questão da sua luta. Ou seja, esta ideia de privar o Venâncio Mondlane de entrar em Angola parece-me que é o que mais esperava o próprio Venâncio, porque isto eleva a sua imagem. Angola, ao fazer isto, desperta a curiosidade dos angolanos devido ao aparato nas redes sociais e principalmente ao aeroporto.
Isto vai elevar a imagem do Venâncio Mondlane dentro da própria Angola. As pessoas vão investigar o porquê esta figura sofreu isso e chamou tanta atenção. E isto vai despertar outro tipo de consciência dentro da própria Angola. O outro, porém, é que nós, como Estado moçambicano, tendo assistido à questão da retenção de um vice-presidente de Estados como Tanzânia. É só recordar que até a matrícula diplomática de Tanzânia em Moçambique é 001. Significa que é a primeira embaixada que foi instalada em Moçambique como sendo o primeiro Estado que nós temos uma relação diplomática. Então, sendo um país irmão, Moçambique já devia ter se pronunciado no sentido de condenar a atitude que Angola teve. O outro, porém, é que temos o João Lourenço como presidente atual da União Africana. Ou seja, Angola tem um dever moral para com os Estados africanos. E aquela atitude, ela demonstra que há um problema dos partidos libertadores na nossa região. Todos eles estão a olhar figuras como Venâncio Mondlane, como o atual presidente de Malawi, como ameaças diretas àquilo que é a sua existência e a manutenção do poder. Então, estas atitudes todas, elas, uma outra dimensão, nós olhamos como perseguição. Se for a perceber, essa questão que se levanta da detenção da financeira do Venâncio Mondlane é uma forma de estrangular o Venâncio Mondlane. Já tem um processo judicial diretamente para ele. Então temos o segundo agora, que é uma questão financeira, é cercar o Venâncio Mondlane para que não tenha a possibilidade de se recandidatar, mas também não tenha esse espaço para se movimentar a nível nacional e nem recursos para assim proceder. E esta forma de lutar com uma figura como o Venâncio Mondlane é mais um ganho para ele. Porque a ideia revolucionária que ele carrega, tendo em conta o contexto social moçambicano, que é maioritariamente ele construído na base de pessoas que não têm um ganho existente, insegurança alimentar. Só para perceber, a questão da insegurança alimentar é um indivíduo que dorme e não sabe o que vai comer no dia seguinte. Isto chama-se insegurança alimentar. E maioritariamente os moçambicanos estão nessa situação. Então, o indivíduo que está nessa situação, temos que perceber que está disposto a qualquer tipo de ação para alterar o panorama social e principalmente o panorama político nacional. Então, isto vai elevando a imagem do Venâncio Mondlane. É verdade que dirão que nós estamos a agir como se fôssemos os advogados do Venâncio Mondlane. Não. O contexto, as ações é que ditam a forma como nós vamos olhar estes fenómenos. Então, estas ações todas, Maputo já devia ter se pronunciado, Angola já devia ter dito algo inclinado a uma base legal para sustentar essa retenção. E o outro problema é que isto, a nível de relações bilaterais que Angola tem com Tanzânia, com Moçambique, com Botsuana, com Uganda, com Sudão, isto vai abrir uma crise bilateral. Agora, esta crise bilateral, ela será benéfica a um Estado que neste momento está na liderança da União Africana? Eu creio que não. E por aí começamos a perceber que a União Africana, ela per si é insignificante. E mais ainda, se é insignificante a União Africana, a SADC também padece de qualquer tipo de imposição, porque a SADC também já teria se pronunciado acerca desta situação. Não é o Venâncio Mondlane, antigo político adversário nas últimas eleições que foi retido em Angola, é o cidadão Venâncio Mondlane. Na qualidade que ele foi convidado para lá, já não é na qualidade de segundo mais votado. Mas olhando para a lista que o Massango estava a trazer aqui, dizia que na lista dos convidados, o próprio nome do Venâncio Mondlane ia na qualidade de um líder de um partido político que é do Podemos. Então, fazendo uma análise neste âmbito, que o Venâncio Mondlane foi convidado como líder de um partido político, ainda seguindo a lógica, quais são os impactos que isso possa trazer? É assim, geralmente quando se faz esse tipo de listas, os protocolos costumam falhar, porque geralmente as pessoas que fazem esse tipo de listas não têm domínio pleno da informação. A informação que eles tiveram, que Venâncio Mondlane, estou a supor, é que Venâncio Mondlane é líder de Podemos. Então eles assim colocaram.
Mas nós sabemos que o Venâncio não é líder do Podemos. O líder do Podemos é o Forquilha. Mas também se fala de líderes do partido, mas também líder de oposição. O líder da oposição que nós temos em Moçambique é Venâncio Mondlane. Toda a oposição que nós temos em Moçambique, Renamo, MDM, Podemos, MDM, já resignaram. Ou seja, Não, mas estatutariamente o líder da oposição é o Albino Forquilha, do ponto de vista legal. do ponto de vista legal. Legal. Mas, sim, mas do ponto de vista de popularidade, De fatos. de fatos, é o Venâncio Mondlane. Ok. É o Venâncio. Então, tendo isso, estas figuras que mencionamos já resignaram, já não podem contestar a legitimidade do presidente Chapo, porque já assinaram um termo de referência com esta figura. E este termo de referência o legitima, acima de tudo, eles como presidente legítimo. Agora falta esta figura. Agora, esta figura parece emergir como uma ameaça regional. Então, a nível regional, significa que nós, como Moçambique, tínhamos a percepção de que a política, a democracia a nível nacional estava muito atrasada. Mas com este exemplo de Angola, percebemos que nós somos um pouco tolerantes, porque nós ainda não tivemos uma atitude exacerbada a este nível que Angola teve. Angola já retirou o Azagaia a atuar no palco diretamente para o aeroporto. Temos que recordar isso. Isso é um nível de intolerância que nós, como moçambicanos, nunca o fizemos. Já tivemos vários artistas polêmicos, controversos aqui a nível nacional a atuar, mas nunca tivemos uma atitude de género. Ou seja, o Estado angolano age como se fosse um soberano da lei. Mas tem que compreender que não é assim. É por isso que eu fiquei à espera dos diplomatas angolanos falarem com João Lourenço para mandar-se uma equipa ao aeroporto para tentar debelar as chamas. Porque aquilo, do ponto de vista diplomático, Angola será mal visto e pode sofrer sanções por parte de outros Estados. Estiveram lá líderes de algumas organizações dos Grandes Lagos. Se nós recordarmos os Grandes Lagos, temos lá os Traorés. E estes não costumam recuar o pé para retalhar esse tipo de situação. É possível que Angola seja privada dos seus cidadãos e principalmente as lideranças do MPLA de entrar em alguns países. Exato, muito obrigado, Sr. Camilo. Camilo, a sua análise olhando para estes fatos. Bom, obrigado. Nós temos que perceber que primeiro os meus colegas aqui quase que tocaram em todos os aspectos em relação a esta questão da interdição de Venâncio Mondlane ao território angolano. E depois eu se calhar ia trazer um dado novo que Sayako não foi tocado aqui, que é a questão de que não só Venâncio Mondlane, mas o que esta cimeira, esta conferência internacional, né, de líderes de partidos da oposição podia ter, que impacto é que isto podia ter em Angola, não é? Onde o maior partido da oposição estava a promover ou a liderar esta conferência. Não é? Que impacto é que isto ia trazer para Angola? Eu primeiro ia olhar por este lado, que para não ter que andar a fazer uma especulação de como há uma mão de Maputo, eu ia olhar para aquilo que fosse as implicações que esta conferência fosse ter com estes líderes todos, porque se nós formos a ver, dos 17 líderes que aterraram naquele momento em Angola, 13 foram retidos, não é? 4 passaram. Esses 13 líderes que não entraram, o que representavam? O que representam esses líderes em Angola? Prontos, eu não entendo, não percebo muito do carisma e da popularidade dos outros líderes. Vou olhar para aquilo que é Venâncio Mondlane. E o Mulungu tocou aqui num aspecto muito importante, é que o Azagaia em Angola tem uma popularidade, até hoje, mesmo depois da morte, uma popularidade enormíssima. E Venâncio Mondlane, de alguma forma, capitaliza aquilo que são os discursos de Azagaia naquilo que são as suas intervenções políticas. E o povo angolano, por aquilo que eu tenho acesso de diálogo com angolanos, eles acabam por ter um cunho de simpatia por Venâncio Mondlane por causa
deste, digamos, esta posição de oposição forte e deste discurso contundente e com estas realidades todas que ele traz, que o Azagaia trazia nas suas músicas, não é? Então, tudo isto, de alguma forma, pode acontecer que o Venâncio Mondlane pudesse, de alguma forma, vou falar de Venâncio porque conheço o carisma do próprio Venâncio Mondlane, pudesse, de alguma forma, criar um impacto social dentro daquilo que é, dentro do território angolano e pudesse, de alguma forma, constrangir aquilo que é, digamos, a governabilidade de João Lourenço e coisas. Eu acredito que as ruas de Luanda deviam estar cheias naquilo que fosse o cortejo onde o Venâncio passasse de Luanda até Benguela. Portanto, esta é que é a minha posição no sentido do impacto que estes líderes, principalmente Venâncio Mondlane, pudesse ter dentro do território angolano, face àquilo que é uma análise cultural que eu trago do impacto que a Azagaia teve em Angola. Então, é esta a minha posição. E depois nós podemos trazer muitas especulações, como trouxe o Massango, a questão do cenário de alinhamento político, não é? Mas eu acredito que este sinal de alinhamento político está fora de questão, porque também tenho a certeza de que se interessasse que o governo moçambicano não quisesse que Venâncio saísse do país, ele era retido aqui mesmo. E acredito que iam encontrar mecanismos de poder retê-lo aqui em Moçambique. E depois, não sei se de alguma forma esta questão da retenção de Venâncio Mondlane, porque nós temos que perceber uma coisa, apesar ou independentemente de que Venâncio Mondlane seja um líder da oposição, ele é um cidadão moçambicano e cumpre o nosso Estado, o nosso governo, de proteger os seus cidadãos, dentro e fora do país. Então, será que isto vai trazer uma tensão entre Estados? Qual vai ser a posição do nosso governo em relação a esta situação? Qual é que vai ser a posição do governo? Independentemente se nós vamos olhar para esta questão de perseguição política, etc. Não é? Mas tivemos um cidadão, ou vários, acho que o Venâncio ia acompanhado pelo Diniz Ivano, não sei se ia com mais, mas 2 cidadãos moçambicanos que foram retidos no espaço, apesar de ser um espaço ali no aeroporto, é aquele espaço da terra de ninguém, não é? Mas é Angola, nós estamos fora de Angola. Será que Angola estava, quando a adotar esta medida, esteve preocupado com a imagem do próprio país? De Angola? Numa fase em que Angola também não está a passar uma boa fase política, não é? Será que eles estão preocupados quando restringem a livre circulação de opositores? Porque eu não tenho outro termo para poder falar sobre esta questão, são opositores políticos. Ele reteve cerca de 13 opositores políticos, não é? Será que Angola está preocupado com isto? Está preocupado com a pressão internacional, não é? Agora, como também foi bem dito aqui, isto tudo acaba por reforçar de alguma forma aquilo que é a popularidade e a afirmação de Venâncio Mondlane. Acaba por, não tenhamos dúvidas, se tem a mão de Maputo ou se não tem a mão de Maputo ou se foi só de Angola, acaba por reforçar isto que é a posição de Venâncio Mondlane, não é? Será que proibir Venâncio Mondlane acaba por incapacitá-lo de alguma forma na mobilização externa para outros países? Vai ter uma limitação de apoio externo com esta medida de Angola ou vai ser o contrário? São questões que eu estou a trazer para aqui para nós levarmos a reflexão, não é? E de alguma forma vermos que contornos é que pode ter isto para Moçambique, não é? Porque da forma como nós estamos a trazer as coisas para aqui, se Moçambique tiver uma mão, ou Maputo tiver uma mão
sobre esta situação de Venâncio Mondlane, como é que também Maputo ou Moçambique estará visto em relação àquilo que é as suas relações diplomáticas com os outros países, não é? Porque, se nós formos perceber, de alguma forma, nós também, com este tipo de situação, eu trouxe no princípio da minha intervenção aqui, falei da questão dos direitos humanos. Isto também acaba por ferir a questão dos direitos humanos. Então, tudo isto é trazido à tona para nós podermos discutir aqui e chegarmos a uma conclusão. Nós temos que também perceber, como disse muito bem o Mulungu, que cada Estado tem o direito de definir quem entra e sai do seu país. Isto não vamos discutir em relação a isto, mas temos que perceber esta decisão que Angola tomou. Pode ser até uma questão de soberania, até aí respeitamos, não é? Agora, será que Angola está disposta a acarretar as consequências disto? Não é? Nós sabemos que Moçambique e Angola tem uma história, não é? Política muito sólida e diplomática, etc. Mas com esta atitude, será que esta relação Moçambique-Angola vai ficar abalada? Porque passados 24 horas, quase 24 horas, não é? Ou já um pouquinho mais de 24 horas, Moçambique devia se pronunciar de alguma forma sobre esta questão de Venâncio Mondlane e de Inistivan, como cidadãos moçambicanos. As entidades deviam de alguma forma ter pronunciado, não é? Nós temos que perceber que também houve um ataque naquilo que eu chamaria de liberdade política, não é? Ao cidadão Venâncio Mondlane e o Dinis Tivan, não é? Nós temos que perceber que também este episódio acaba por reforçar esta narrativa que o Massango traz de perseguição, não é? Política, agora além fronteiras, porque já temos essa questão aqui no nosso país, não é? Dentro já está afirmado quando ele é chamado a PGR, etc, não é? Agora estamos a ter, podemos fazer uma conotação, já uma perseguição além fronteiras. E nós temos que é importante neste momento Moçambique ou Maputo ter um discurso, digamos, mais diplomático para que não agrave mais a situação político-social de Moçambique. Exato. Porque isto tudo vai acabar por minar esta questão, esta tensão, esta intolerância social acima de tudo, não é? Que nós temos aqui, vai acabar por minar. Venâncio Mondlane está restrito, não entra, etc. Será que, se for provado que Moçambique tem um dedo nisto, o que é que vai acontecer com esta tensão sociopolítica? Então, obrigado, nós Camilo. só mais uns 30 segundos, pode 15 ser? segundos, 30 são muitos. Então, nós temos que, de alguma forma, o governo, de alguma forma, tem que se defender em relação a esta situação, não é? Se for possível, o próprio governo deve denunciar, não é? Esta situação em que Venâncio foi exposto e, de alguma forma, acredito que as instituições podem, digamos, não diria mediar, não encontro um termo, mas, digamos, confortar e tranquilizar que estarão com qualquer deslocação que Venâncio Mondlane e a sua comitiva forem fazer fora, além fronteiras. Exato, muito obrigado, Camilo. Eu mesmo ia de voltar para o Massango, mas antes queria ir para o Marcelino Pangaia. Outro evento que aconteceu ao longo da semana é a questão da invasão do partido Frelimo pelos, podemos dizer assim, desconhecidos, que também incendiaram a sede do partido distrito de Inharime, e lá tivemos mortes também. Olhando para este conflito em que está-se a retaliar ao partido Frelimo por manifestantes ou desconhecidos nesse caso, o que lhe parece estar a acontecer?
Desculpa, mas se me permitisse, a questão minha tem exatamente a ver com o primeiro tema. Exato. Porque nós estamos a abrir o segundo Não sei tema. se... Não tem problema, Só em um minuto. Exatamente. É preciso perceber uma coisa, Dr. Camilo, aquilo que nós chamamos de relações bilaterais entre Estados. As relações bilaterais entre Moçambique e Angola não há nenhum problema, porque é aquilo que nós sabemos, mas por outro lado é preciso a gente olhar as relações políticas. As relações políticas. Os angolanos é o segundo povo aqui na região que consome com muita naturalidade aquilo que é o menu da política nacional, desde a realização das eleições de 2024, no dia 9 de outubro. É preciso também recordar que o Rafael Savimbi, Massamba Savimbi, que é o filho do Savimbi, emitiu a sua opinião em volta da chegada exatamente desses concidadãos, incluídos lá o Venâncio Mondlane e os outros. Diz que nós tudo fizemos, mas o governo de Angola rejeitou. E independentemente desse tempo de espera, não é, dos outros, veja só, dos que foram retidos, estava lá o ex-presidente do Botsuana, que acabou desistindo desta cimeira que hoje tem lugar em Benguela. E é preciso também perceber uma coisa. Eu repito, todo o que acontece sobre a situação da política moçambicana, os angolanos estão lá a consumir. São os angolanos que até encorajam os moçambicanos. Os angolanos têm mais. O governo de Angola tem mais de quem é Venâncio Mondlane. O governo de Angola sabia perfeitamente que a entrada deste indivíduo, se calhar, naquele contexto de que se este indivíduo entrar, vai contaminar. Veja só, no aeroporto 4 de fevereiro, estava super cheio para recepção de coisa, mas ali era aquilo que você estava a dizer, era transferência. Era dali de Luanda, depois pegava o avião para Catumbela, que é o aeroporto que está em Benguela. Praticamente, de Luanda para Benguela são quase 700 quilômetros. Não haveria ali qualquer espaço de cortejos ali na cidade. Ali era simplesmente, mas as autoridades angolanas negaram a entrada do cidadão Venâncio. É por essa razão, se nós repararmos, foi logo repatriado. Os restantes não foram repatriados. Estão agora a assistir, excetuando o presidente do Botsuana, que voluntariamente disse que não queria mais participar no evento. Então, a questão da política, Dr. Camilo, nós precisamos de contar, porque Moçambique e Angola é cópia. Muitas das vezes, se nós repararmos as leis que nós temos, primeiro são aprovadas em Angola, depois são aprovadas em Moçambique. E se nós repararmos a questão da atuação, há uma coincidência. Eu só vou dar um exemplo. Eu não sabia, doutor Pangaia, que afinal de contas o projeto da construção da base naval, também havia o projeto da construção da base naval em Soio, em Angola. Essa das dívidas ocultas, que para nós tornou-se em dívidas ocultas, mas infelizmente os angolanos conseguiram gerir o assunto. O mesmo projeto. Então, Venâncio era ameaça a sua entrada em Angola, porque eu não vejo aqui como é que um cidadão passa dos nossos aeroportos sem problema nenhum, sem nenhum mandato judicial, e quando chega naquele país ali, encontra de facto um grande problema aqui. Encontrou um grande problema, a própria bancada parlamentar da UNIT veio dizer que tudo nós fizemos, mas havia uma ordem superior para não permitir a entrada exatamente deste cidadão. Agora eu pergunto, por exemplo, a ele, que está ligado a relações internacionais, como que está a questão da supressão de vistos em Moçambique e Angola? É um assunto que só serve para alguns elementos, ou porque alguém é descrito que não, este pode entrar e aquele de facto não pode entrar. Então são exatamente essas coisinhas que eu queria enfatizar para uma análise profunda e concordando sobre maneira daquilo que se diz, mas há uma mão, repito, é do Maputo. Exato, muito obrigado. Eu mesmo volto para Marcelino também. Sim, estamos num momento difícil, mas acredito que estamos no fim
do sofrimento do povo moçambicano, angolano, dentre vários outros países. A África Austral vai ser a primeira que vai também conjugar com os esforços que estão sendo feitos na África Ocidental, com aqueles 3 jovens que estão a poder revolucionar os países do Sahel. Não há outra saída aqui senão que a atual autoridade moçambicana ela comece a poder rever os seus métodos, as suas estratégias, as suas ideologias, com vista a garantir, a poder trazer a realidade atual. Esta situação de incendiar as sedes do Partido Frelimo, as situações dos baleamentos vão terminar. Tudo aquilo que é o mal tem o seu fim. E esse fim, provavelmente, vai ser dramático por tantos outros que se acreditaram sendo poderosos e que nunca mais poderiam largar a situação atual. É muita pena isso que está a acontecer com a sociedade moçambicana, sobretudo com o Partido Frelimo, que foi o partido do povo, neste caso, que hoje esse povo dê costas a esse partido e comece a incendiar as sedes desse respectivo partido. O partido parece que não está a ler este cenário e não está a encontrar uma estratégia para poder conseguir inverter esse cenário. Ao acreditar que perseguindo políticos, matando aqueles que se revoltam, isso vai trazer solução. Pelo contrário, vai provocar mais raiva na própria sociedade moçambicana. Estávamos a falar aqui da população do Caia a consumir farelo, a consumir cana-de-açúcar, num país onde temos várias bacias de água, bacia do Zambeze, em Comate, Curumana, Pequenos Libombos, dentre várias outras, terras aráveis, mas temos população a poder consumir, portanto, farelo. É vergonha o que está a acontecer no nosso país. Vamos ver até que medida em que esse cenário vai ocorrer. O que vai acontecer agora é que a SADC vai ser descredibilizada, como estava a referir o Mulungu, e efetivamente nós temos um passaporte único ao nível da região da SADC e não conheço nenhuma cláusula aqui proibitiva e qualquer crime que provavelmente teria sido que proíbe o cidadão da SADC a poder circular em todos os países da região que aderiu ao passaporte único dessa zona. Então, quando começa a haver situações desta natureza, obviamente faz-nos crer que a África Austral, a África no geral, sobretudo por esse senhor que é o general João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente de Angola e presidente também da União Europeia, que comete essas barbaridades, mas, no entanto, é ele que tem que responder pela África. Mas que representação ele vai fazer numa situação dessas que nós estamos a viver? E o Partido Frelimo, ao poder consentir essas situações das suas sedes serem vandalizadas, e que estratégia está a encontrar para poder inverter este cenário? A estratégia poderá ser essa, de poder perseguir os opositores, de poder balear aqueles que se revoltam. É isso que vai garantir com que as pessoas parem de poder atuar dessa maneira. Então são várias perguntas que estão no ar nesse sentido. Exato. Muito obrigado. Obrigado, Marcelino Pangaia. Eu vou fazer a mesma pergunta ao Massango. Estes conflitos que estão a assolar o país, qual é o principal problema? Por que não cessam esses conflitos? Parece que aqui está-se a retalhar, como estava a dizer o Marcelino Pangaia, o Partido Frelimo. E já estamos numa situação em que já existe um acordo para a resolução dos problemas, né, que foi assinado entre os partidos políticos. Olhando para esse fenômeno, o que lhe parece estar a acontecer? Muito obrigado. Há uma dialética lá na nossa língua xixangana, que quando, em português diz quando o hábito se constitucionaliza, as coisas tornam-se, o anormal torna-se o normal.
Eu até posso tentar traduzir sem Xangana, mas não tenho interesse. Há algumas coisas que no passado nós tivemos e acabaram sendo que eram anormais e acabaram sendo normalizados no funcionamento de um Estado. A construção do Estado moçambicano, na minha ótica, reflete-se em dois fatores. O primeiro Estado, aquele Estado na qual os nossos avós foram lutar para libertar a terra aos homens. E isso foi, de facto, conseguido com sucesso até 7 de setembro de 1974, quando existe aquele acordo, o acordo dos acordos que eu acho que no nosso país é este que tem, de facto, reflexo, porque levava Moçambique à independência. E depois tivemos umas sucessivas acordos que até então nunca, de facto, tentaram trazer qualquer tipo de valia, mesmo o de 92, os restantes que vieram ali. Eu disse um dia que a nossa democracia começa a perder a credibilidade, não é? Porque o Estado de Direito Democrático, aquele que está consagrado na Constituição, começava a entrar num outro cenário. Olha, violentar a sede de um partido, queimar a sede de um partido, eu posso até considerar isso que são extremos bastante maior no contexto da convivência política. Os assassinatos que nós estamos, de facto, a assistir no nosso país. Ontem, o mesmo grupo teve visto como hábito assassinar os opositores, assassinar aqueles que emitiam as suas opiniões de forma diferente. Se eu sou Massango, tenho uma opinião diferente do professor Pangaia, tenho uma opinião diferente do Mulungu ou do Camilo, esse indivíduo tornava-se inimigo. E isto foi, de fato, crescendo. E se nós fazermos uma avaliação de lá para cá, vamos a perceber que são muitos que morreram, são muitos que perderam a vida, são muitos que não sabemos onde é que estão. E ao longo desse todo tempo, o povo moçambicano foi ganhando uma nova coisa, que é esta que hoje já é problemática, não é? Nós, da geração 70 para cá, nós tínhamos uma outra forma da interpretação do nosso Estado, mas a geração Android, estou a falar da geração 2000, esta tem uma outra forma de pensar. O que com isso eu quero dizer? Nós precisamos de reconstruir o Estado moçambicano. Nós precisamos de refundar o Estado moçambicano, independentemente do acordo que foi assinado agora. Este acordo ainda é prematuro, embora ela vai ser inclusiva, segundo os termos de referências dos grupos que estão lá, que eu até colaboro com o pensamento exatamente dele, porque estão, de facto, a olhar o nosso Estado. Mas há uma situação que aqui, ontem, ninguém conseguiu observar. Se você perguntar a essa nossa juventude que está ali, afinal, qual é o real problema, você encontra os problemas. Eles dizem com muita naturalidade. E é essa ausência da resposta. Não é possível, caro moderador, um país com 36 milhões de terras aráveis. O Camilo é agricultor, sabe perfeitamente. Quantos hectares, quantas percentagens que nós utilizamos em Moçambique, que são apenas 5,5%. 36 milhões de terras. Moçambique tornou-se um país que vive de importação. Aquilo que a África do Sul importa, nós podemos produzir internamente. Em 1979, 78, 77, Moçambique foi celeiro da nação, da produção de cereais. Estou a falar do arroz aqui, do choque aqui, em Matutuine, na Zambésia, etc, etc. Tudo isto alguém matou. E o grande problema que nós estamos, de facto, a viver agora é a fome. É a fome que a nossa juventude tem. É o desemprego que está em maioria. Eu não conheço um país que tem mar, ser um país pobre. Um país que tem mar, um país pobre. Nós somos um país com mar. Com mar. Mas nós comemos o peixe de Angola. Nós somos um país com recursos variáveis. Temos tudo. Olha, aquela guerra que está ali na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia. Este acordo que o Trump queria fazer agora, dos minerais valiosos. Nós temos aqui
em Moçambique. O lítio que os americanos querem ali na Ucrânia, nós temos. Nós temos. O urânio que os americanos querem ali, nós temos. Todo tipo de mineral que, se nós tivéssemos um Estado que olha exatamente o povo, nós não teríamos todos esses problemas. Daí que, quando a gente avalia Moçambique hoje, o desrespeitos, a falta de respeito, as pessoas perderam, depois surge na dialética da língua xangana uma nova designação, o Taweliwa. Quando alguém quer o Taweliwa, quer dizer, nós temos aqui uma nova linguagem do dicionário, queria dizer do dicionário moçambicano, porque as pessoas foram produzindo isto. Então, eu devo dizer com muita sinceridade, eu não estou a favor que as pessoas queimem as sedes dos partidos políticos. Não é só a sede do partido Frelimo, da Renamo, não queime, porque isso faz parte da quebra de... A outra coisa são os assassinatos. Se nós verificarmos o número de assassinatos, segundo dizia o Camilo no seu ponto prévio, que nós temos que refletir a questão dos direitos humanos. Em toda parte do mundo, quando você mata o cidadão de um país, o país fica de facto preocupado. Por que nós não ficamos preocupados quando a gente vê polícias atirados, mortos pelas pessoas? Por que nós não ficamos preocupados quando é a polícia atirar? Então, tudo isto aqui é trazido num contexto em que nós precisamos de fazer uma reflexão profunda, deixarmos de conversarmos muito, deixarmos de debatermos muito, mas procurarmos uma forma de como é que nós podemos sair. Como é que a Frelimo, a Renamo, o MDM, os ecologistas e tantos outros devem fingir perante a opinião pública quando estão em televisão, mas quando viram não são comadres. Nós precisamos de trazer o nosso país a rebate. Exato, muito obrigado. Vou mesmo para Alves Mulungu, relativamente a esta situação, como que acha que pode trazer-se a solução para esses problemas? Bem, esses problemas, eles, numa primeira fase, temos de trazer as causas. E as causas estão no processo histórico do país. O nosso processo histórico, ele muitas das vezes, quando nós olhamos para a luta de libertação nacional, emergem lá várias figuras que, de facto, emanavam uma determinada confiança para com o povo. E esta confiança, por muito tempo, ela não foi construída, ou seja, ela foi regredida. A confiança é preciso que ela seja construída. E para um povo, ela é construída na base de proporcionalidade, ou seja, você proporciona um determinado tipo de desenvolvimento para aquele povo e o seu nome continua a ser cantado pelo povo. E a Frelimo não fez isso. A Frelimo entrou numa fase em que ela levou os políticos, aqueles libertadores, transformaram-se em empresários. E não conheceram, de facto, o sentido de ser empresário na praça. Transformaram-se em endinheirados. Por quê? A maior fonte de riqueza deles era o próprio Estado. Nenhum deles conseguiu, de facto, se desviar do Estado e criar uma empresa privada que pudesse o trazer lucros. Todos os negócios que eles criavam eram virados ao Estado. E isto criou o quê? O elitismo. Criou o divisionismo. E isto foi verificado ainda dentro do próprio partido. Se for a verificar nas reuniões da Frelimo, há pessoas que envergam camisetas de qualidade, essa é a classe alta, depois vem a classe média, consegue comprar uma camiseta de qualidade média, depois tem a classe baixa e aquelas da distribuição. Isto significa divisionismo dentro do próprio partido. E depois vamos às oportunidades. As poucas oportunidades que nós temos no país são divididas a nível do topo. O que resta passa para a classe média. A classe baixa ainda tem que degladiar para conseguir um determinado tipo de espaço. Então, este processo vai criando uma frustração, porque as pessoas vão se questionando por que o fulano pode e eu não, se participamos em pé de igualdade. E o outro, porém, é que nas bases, que são a maior conquista que a Frelimo tem, porque são elas que sustentam o partido, muitas das vezes, quando há eleição para primeiro secretário, essa figura é indicada. É uma figura nova que surge lá.
isto começa a indignar as pessoas. O que é que se passa de facto? Então, isto é dentro do partido. E porque o partido está atrelado ao Estado, isto passa para toda uma nação. Moçambique movimenta-se tendo em conta o comportamento do Partido Frelimo. Daí que nós temos essas pessoas que hoje olham para os membros da Frelimo, olham para as instituições como sendo o alvo a bater, porque a percepção que têm é que são elas que lhes causam o atraso que eles têm nas suas vidas. Então, há uma necessidade para solucionar isso, trazer uma nova dinâmica para a política nacional. Não se pode manter no poder como o Partido Comunista Chinês estático. Não, o Partido Comunista Chinês vem trabalhando ano após ano. O desenvolvimento na China é notório. A China está a competir em pé de igualdade com os Estados Unidos da América. Então, a população consegue produzir, não tem tempo para debater na esquina sobre política, estão todos ocupados. E Moçambique conseguiu produzir uma população, nós agora rondamos 30 e tal milhões de indivíduos, mas não conseguimos garantir aqui proporcionalidade em termos de oportunidade. Na década de 90, quem ia para a escola privada é porque não tinha capacidade de degladiar a competitividade que se encontrava na escola pública. Mas hoje em dia vai à escola privada aquele que tem condições para pagar. Por quê? Porque o empresário que abriu a escola privada é membro do Estado, é membro do governo. Para descredibilizar o ensino público e validar o privado, ele o fez com maior naturalidade. E isto nós perdemos a nível da nossa educação. Nossa educação não tem qualidade porque temos que abrir um espaço para que a privada tenha qualidade e nós todos caminhemos para lá para poder pagar. E o mesmo cenário encontramos na saúde. A saúde estatal não tem qualidade nenhuma. Por quê? Porque há uma saúde privada que pertence aos camaradas. Então, para nós corrermos todos para a saúde privada e irmos pagar, é preciso que aquela que é pública não tenha qualidade nenhuma. Então, para resolver os problemas do Partido Frelimo, tem que se resolver os problemas do Estado. Então, há uma necessidade de haver aqui uma vontade política por parte daqueles que estão dentro do próprio partido. Mas o que se percebe até aqui, pelas ações, é que o partido foi assaltado. Se você hoje consegue ouvir um Oscar Monteiro a dizer que o presidente, ao assumir a presidência do partido, é inconstitucional, que os camaradas transformaram-se em pessoas egoístas, significa que ele tem a percepção de que as pessoas que o representam hoje dentro do partido não o representam, tendo em conta o ramo ideológico que a Frelimo defendeu por todo este tempo. Então perdeu-se os valores morais que a Frelimo defendia, a memória institucional está sendo espisoteada pelos novos jovens que lá se encontram e isto é transferido diretamente para o Estado. Então há uma necessidade de se fazer uma limpeza dentro do próprio partido, reorganizar o partido para que o Estado também possa se reorganizar e olhe a Frelimo como um partido que está no ambiente político para concorrer, desenvolver o Estado, está comprometido com a causa. E não como sendo um partido que está a sambarcar todas as oportunidades que nós temos. Se for a buscar o discurso do ilustre Massango, é que nós, a partir do momento que começamos a descobrir os recursos que o Moçambique tinha, começou-se a elevar o nível de promessas. Mas o nível de promessas não foi acompanhado pelo nível de oportunidades que eram proporcionados aos jovens. E isso elevou a frustração. Como é possível, numa era de transformação digital para energias renováveis, Moçambique é detentora de 9 recursos necessários dos 15 e nós ainda continuamos numa zona de refastelação, ou seja, estamos descansados, as coisas virão até nós. Não é possível. É possível que haja políticas públicas que correspondam a esta necessidade para que, de facto, a população sinta-se representada. A este nível, nós não teremos, de facto, uma representatividade que a população sinta ou perceba que é proporcional àquilo que são os seus desejos. Exato. E o resultado serão mortes e caças de membros e destruição das infraestruturas. E nós não somos a favor disso, mas os atos que os nossos líderes têm deixado dão a entender que eles são muito a favor disso. Exato, muito obrigado. Eu vou mesmo para o Camilo. Camilo, seu tempo para retorquir.
a mesma questão que eu fiz aos colegas, a questão que nós estamos a acompanhar, a questão de proposta de soluções para o que se vive no país. Bom, nós temos que perceber que o nível de intolerância popular é muito elevado. Hoje, dificilmente alguém vestido de camiseta vermelha tem a capacidade de poder mobilizar, consciencializar e até, digamos, trazer para vestir uma camiseta vermelha assim de ânimo leve. É difícil. Então, quando nós estamos, e principalmente peca-se porque não há um exercício grande de reverter essa situação. Os sinais foram lançados, não é de agora, os sinais já foram lançados há muito tempo. O que está a acontecer agora é que o grito mudo da população que a gente foi ouvindo, esse grito mudo ao longo deste tempo, agora já está-se a tornar ensurdecedor. Já sai, já não é um grito mudo. Então, os sinais não foram ouvidos, as ações da população neste momento não estão a ser ouvidas e eu não concordo muito quando alguém disse aqui que estamos no caminho do fim. Eu não acredito muito que estejamos a ir para o fim, porque simplesmente nós não estamos a fazer nada para contrariar esta onda. Estou a falar nós, estou a falar o Partido Frelimo, estou a falar o governo do dia, porque o governo do dia, desde, vamos lá, 14, 15 de fevereiro para agora, um mês e tal, né? No meu entender, já devia ter trazido uma medida estruturante para, de alguma forma, não digo calar essas vozes, mas de alguma forma esta intolerância, estes intolerantes perceberem que já existe alguma consciencialização a seu favor. Então, em um mês e meio, hoje é dia... É um mês, né, que estamos? Desde o 15 de janeiro, para 15 de 2 março, meses são e... 2 meses, estamos a 2 meses praticamente. Então, para mim, em 2 meses, o governo já devia ter trazido uma medida estruturante para que mudasse o contorno destas coisas. Concordo plenamente com tudo o que foi dito aqui de forma individual. Falou-se da costa, falou-se dos recursos naturais, falou-se etc. Mas, se voltarmos a recorrer à história, o Massango é bom nisso, detém a história deste país como ninguém. Nós fomos um país em que era considerado dos países mais industrializados da África. Mesmo. Mais industrializados da África. Quando tu destróis a indústria, esta classe, esta componente, que garante emprego, que garante a renda e impostos, etc., não é para o país, tu destróis isto e passas a ser um país de prestação de serviços. De certeza absoluta, eu não conheço nenhum país que sobrevive assim, não é? Então, e não estamos a fazer nada para fazer o contrário. Quando se fala da indústria de transporte, eu sou da opinião, eu sou muito contundente no sentido de que enquanto nós não pusermos a mão naquilo que a gente fala de recursos, todo mundo tem esta palavra de recursos naturais, não sei o que, Moçambique é rico. Moçambique não é rico enquanto não puser a mão naquilo. Enquanto não explorares, Moçambique não é rico, esqueçam isso. Só tem riquezas. Só tem riquezas, não é rico, esqueçam isso. Enquanto você não chegar lá ao próprio minério, você não é rico. Enumeras o que tu quiseres, 15, como disseste, 9 minérios para a produção de não sei o que, etc. Se você não for extrair, você não é. Agora, nós temos que adotar, e concordo convosco, é que tem que haver uma vontade política muito grande para dar volta a esta coisa. E hoje, nós, tanto o governo como o Partido Frelimo, e acredito também que a oposição, esteja em desvantagem porque a grande fatia das pessoas que vão votar daqui a 4 anos é toda a geração, como chamou o Massango, geração Android.
é toda a geração 2000. E quem capitalizou esta geração foi Venâncio Mondlane. Mais ninguém. Não há de vir aqui Renamo, não há de vir quem quer que seja a dizer que capitalizou esta geração. E se for para capitalizar agora, tem que haver uma medida estruturante. Você tem que garantir que haja, de alguma forma, condições, todas as condições que este povo clama, para que eles, de alguma forma, ou parte desta população que clama muita coisa, e que já tem voz, e que sai para a rua, e que enfrenta tudo e mais alguma coisa. Não estamos a dizer que é correto, tanto mais que eu sou apologista de que ninguém pode privar a liberdade de ninguém. Falamos aqui ao longo dos programas, ninguém pode invadir propriedade. Não estou a favor disso. Muito pelo contrário, essas pessoas devem ser punidas, porque é crime. Não é? Está plasmado pela lei. Mas não é essa a questão. O fundo da questão é que não há uma ação não há uma reação sem que haja uma ação. Então, para este povo calar, para este povo não fazer isso, para este povo deixar de ser intolerante, tem que haver, de alguma forma, medidas estruturantes. Nós, por exemplo, uma medida que possa ser estruturante daqui para frente, é que aqueles poucos recursos que estão a ser oficialmente explorados, deve haver uma medida que o governo deve trazer que eu ainda não vi. Por exemplo, nenhum recurso natural sai de Moçambique bruto. Por exemplo, você quer explorar recurso natural aqui, cria uma indústria de transformação. Simples como isso. Exato. Então, e depois recuperar tudo o que era a indústria que nós tínhamos aqui. Isso também é muito importante. Você fala com quem quiser implementar indústrias aqui, para poder garantir de forma imediata emprego para todos os jovens. Se não fizeres isso, se não tiveres uma atitude destas, de certeza absoluta que vamos entrar na mesma coisa. E o governo não vai se impor, como nós estamos a dizer, como se diz aqui, existe alguém que detém as instituições e alguém que detém o povo. E neste braço de ferro quem é que vai ganhar? Exato. Então nós Obrigado, temos, Camilo. peço mais 10 segundos, e o mais importante neste momento é que tem que haver uma conciliação disto. Como é que se faz esta conciliação? Entre aquele que detém as instituições e aquele que detém o povo. Como é que tu fazes esta conciliação? Então nós temos que parar um pouco para pensar e olharmos para aquilo que é o bem maior. O que é o bem maior? É a nossa soberania, que já foi beliscada há muito tempo. Primeiro, é o povo que sofre desde tempos. Então temos que olhar para aquilo que é o bem maior e encontrar medidas e políticas adequadas para poder fazer face a isto tudo. Exato, muito obrigado. Vou pedir ao Alves Mununco para deixar as últimas considerações, porque vamos fechar o programa e ir ao estimação. Eu ainda não deixei minhas últimas coisas. Como já ultrapassou os 10 segundos que havia. Não, mas eu só quero dizer, para fechar mesmo, a minha coisa é a seguinte: é que existe uma coisa muito grande, é que as nossas instituições estão descredibilizadas. Exato. Então nós temos que fazer um esforço, tanto como governo, para fazer com que essas instituições sejam credibilizadas. E para essas instituições serem credibilizadas, não é tu dizeres que para aquela instituição está credibilizada. Não, o povo é que tem que dizer isso. Então estas instituições têm que começar a trabalhar para o povo. Exato. Isto, a partir daí, estas instituições começam a ganhar o seu cunho e a direção pelos quais foram criadas. E, acima de tudo, quem faz essas instituições tem que discutir dentro da sua mente a posição que vem levando até hoje. Exato, obrigado. Alves Mununco. Bem, eu só queria aqui recordar que frases que nós ouvimos durante esse tempo, como doa quem doer, hoje em dia parece que estão a se fazer sentir no verdadeiro sentido. Está a doer mesmo a quem deve doer. Então é preciso refletir em torno disso tudo. Pode ser brincadeira de algum tipo de grupo dentro de uma organização, mas enquanto alguém que exerce uma atividade política, não é algo muito abonatório. É preciso controlar certas palavras, porque elas soam como se fosse algo ofensivo, maioritariamente. Não pode-se criar algo que transparece um divisionismo, ou seja, a quem dentro de Moçambique, por nós estarmos deste lado, está a lhes doer. Não, não pode existir isso. Todos nós somos moçambicanos, o governo do dia representa a todos nós. Então, este mesmo governo não pode ir fazer um discurso no sentido de que doa a quem doer, porque está a doer a todos nós. Exato, obrigado. Maçã? Há uma questão muito interessante
do debate que nós estamos aqui a trazer, quando nós falamos dos recursos naturais. Por que a África do Sul desenvolveu? É porque a indústria mineira na África do Sul é controlada pelo Estado. Nós aqui em Moçambique em nenhum momento vamos desenvolver quando a indústria mineira é controlada por pessoas. Nós temos, por exemplo, em Balama, quando você fala de Balama, nós estamos a olhar grafite. Quando é que o Estado moçambicano ganha com grafite? Nós estamos a falar de carvão mineral aqui em Moatize. Quando é que nós ganhamos com isso? Nós estamos a falar de gás natural que é extraído desde 2004 aqui em Pano. Quando é que o Estado moçambicano ganha? Nós temos ouro, temos tantalite, porque há uma questão muito interessante em volta disto. Não podemos falar dos minerais quando nós não extraímos. Já começamos a extrair, mas quem extrai não é o Estado. Quem ganha com isso não é o Estado. Nós estamos a falar do lítio. Hoje estamos a falar das energias renováveis na produção de veículos, automóvel movido a carros elétricos. Temos aqui, estamos a explorar aqui. Então, por que não aparecem homens que pensam pelo país para podermos nós, de facto, absorvermos esta massa de jovens que estão aí a deriva? A partir da altura em que aquele jovem tornou-se viral, quando a polícia diz vai trabalhar, e trabalhar você me deu emprego, nós tínhamos que sentar e refletirmos o país, que há alguma coisa de facto não está bem. Há muitos recursos que estão sendo explorados aqui. Quem explora são pessoas. O doutor Camilo sabe perfeitamente que a Tailândia anualmente tem lá o concurso, a leilão de rubis. Há um cidadão moçambicano, que eu não vou aqui dizer o nome, não sou Mexangaio, ganha 780 milhões de dólares ano, rubis. Vamos supor que esse dinheiro entrasse na conta do Estado. Quando é que poderíamos, por exemplo, investirmos na saúde, na educação? É difícil. É difícil. São 186 trilhões de gigajoule que saem daqui. Quando é que nós ganhamos com isto? Quem é que se beneficia exatamente com aquilo que nós temos? O nosso carapau. Quando eu sair daqui, vou comer carapau de Angola. Não me lembro quando é que comi lagosta do Oceano Índico. O meu próprio oceano, que está perto da minha casa. Então, precisamos de facto de trazer uma coisa muito interessante, capitalizar a industrialização em Moçambique. 1975, 10º país mais industrializado. Em 1980, Moçambique já não tinha nem sequer indústria de bateria. Lembram da Tudor? Aquela bateria que não acabava. Exato. Muito obrigado. Não, é o seguinte, nós já apontamos aqui vários problemas, mas a solução disto está no homem, não é? Esse homem que, apesar de ter tudo, não consegue usar isso para o valor acrescentado para a sua vida. Na vida geral, nós temos casos desta natureza, indivíduos que recebem bem, mas vivem mal, não conseguem gerir o pouco que ele tem. E aquele que tem um pouco, você chega em casa dele e encontra, está tudo armado. É uma situação dessas. O grande problema aqui é a pessoa humana que está a gerir este país e que não consegue tirar este país num estado da pobreza. Então, é exatamente isso. Então, nós já dissemos aqui que a solução disto aqui é dissolver todos os órgãos que foram eleitos em 2024. Nascer novos atores políticos, aqueles que vão apresentar novos projetos para o desenvolvimento deste país e convocar-se novas eleições a partir desses novos atores que vão apresentar outros projetos. É por essa razão mesmo que estou a dizer que estamos no fim do sofrimento. Não pode acreditar que essa situação de um saco que está a furar aqui, está a furar acolá, está a furar acolá, chegará um momento em que todo o saco estará furado, não vai caber nada lá. Estamos a ver aqui os profissionais de saúde a tentar convocar novas eleições. Aliás, manifestações. Estamos a ver a classe dos professores. Todas as classes estão em revoluço. Até que ponto em que esse regime vai se aguentar com isso? Então, está no fim essa situação. Acreditem. Da mesma maneira que nós vimos aqueles que acreditam na religião, o Saulo acreditava que ainda tinha poderes, mas Deus já tinha tirado poderes no Saulo e tinha atribuído o David, não é? O Saulo tentou todas as maneiras de combater o David, mas não conseguiu porque já não tinha poderes. Então é esse cenário que estamos a ter agora.
que não está-se a conseguir reatar a cobrança das portagens, não está-se a conseguir evitar que as sedes dos partidos sejam queimadas, não está-se a conseguir, todas as coisas estão mal. Então, essa situação não podemos imaginar que isso vai prevalecer. Estamos no fim. Temos que esperar que brevemente esta situação vai ser resolvida. Aqui é a responsabilidade nossa, mas o que você entende é problema seu. Caro telespectador, ficamos por aqui com promessas de voltar na próxima semana. Na mesma hora, fica bem, até a próxima.